Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós vimos, um pouquinho sobre o gênero textual anedota e eu expliquei as questões da semana 1, do PET 1 para vocês. Nesse vídeo eu vou apenas passar o gabarito. Se você quiser ver a explicação de cada questão, acesse o vídeo anterior aqui para você entender melhor as atividades, ok? Bom, vamos direto às atividades para a gente seguir para o gabarito, ok? O texto abaixo é uma anedota. Leia-o para realizar as atividades a seguir. Uma pergunta oportuna. Um pequeno aluno pergunta ao seu mestre: Professor, o senhor seria capaz de punir alguém por algo que ele não fez? Responde o professor: Evidentemente que não. Completa o aluno: Ah, bom, fico aliviado com isso, porque eu não fiz minha tarefa de casa. Ok? Bom, lembrando que o que é uma anedota, É uma história breve, de final engraçado, Às vezes o final pode ser surpreendente, tá? E ela tem a finalidade de provocar humor através de fatos do cotidiano, ok? Atividade número 1 diz o seguinte: veja como o dicionário online define a palavra anedota. Anedota, substantivo feminino. 1. Particularidade curiosa ou jocosa que acontece à margem dos eventos mais importantes e por isso geralmente pouco divulgada, de uma determinada personagem ou passagem histórica. 2. Por extensão. Narrativa breve, de fato engraçado ou picante. Semelhantes. Conto, episódio, historieta, piada, ok? O verbete acima apresenta 2 significados para a palavra anedota. Qual dessas definições se aplica ao texto que você leu? Justifique. Então, se uma anedota é uma história breve, similar a uma piada, com um final engraçado, com finalidade de provocar humor, qual desses 2 aqui que tem mais a ver com esse contexto que eu acabei de falar? Não é o número 2, uma narrativa breve, de fato engraçado ou picante? Então, vocês vão colocar aqui, dentre as definições apresentadas, o número 2 se aplica melhor ao texto lido, ok? Número 2. No texto, uma pergunta oportuna, alguns trechos foram escritos entre aspas. Marque a opção que indica o que esses trechos representam. Eles representam palavras desconhecidas ou inventadas, uma ironia ou as falas das personagens. Vamos voltar lá no texto, para a gente poder identificar onde que estão as aspas. No outro vídeo eu falei com vocês, expliquei um pouquinho do uso dessas aspas, Aqui ela vem antes da fala do professor, antes da fala do menino, depois ela vem antes da fala do professor e novamente antes da fala do menino. Isso porque aqui nós temos o discurso direto. O que é o discurso direto? Eu tenho a fala, direta dos personagens, no caso, o mestre, o professor e depois o aluno. No discurso direto, a fala dos personagens geralmente ela vem com entre aspas ou com travessão, ok? Então vamos voltar lá para a gente responder a questão. Qual dessas alternativas aqui se refere ao uso das aspas presentes no texto? Palavras desconhecidas ou inventadas? A gente não chegou a ver nenhuma palavra desconhecida ou inventada lá no texto. Bom, embora o texto ele seja irônico, as aspas estão lá para indicar o quê? As falas das personagens. As falas dos personagens vieram entre aspas, então eu não vou marcar uma ironia nem palavras desconhecidas ou inventadas. Eu vou marcar aqui a última opção. As aspas estão ali para representar o quê? As falas das personagens, ok? 3. O texto terminou com a fala do aluno. Pense e escreva como o professor poderia responder essa fala para resolver a situação. O aluno falou algo irônico, provavelmente o professor não vai gostar, mas aí vocês vão pensar como que o professor iria responder aquela pergunta, como que o professor poderia se sair ali, 4. Observe o título do texto e responda. Por que a pergunta do menino foi uma pergunta oportuna? Se a gente for considerar que a pergunta do menino foi oportuna naquele momento, foi por quê? Porque a resposta que ela traria para o menino, dentro daquele contexto, seria o quê? Vantajosa. Ou seja, trata-se de uma pergunta que era propícia à resposta que ele gostaria de ouvir. Nessa resposta que ele gostaria de ouvir, que provavelmente seria dada pelo professor, ele sairia na vantagem, tá? Então ele utilizou aquela pergunta ali como um argumento pela tarefa que ele não fez, ok? Bom, pessoal,
É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade e tenham entendido principalmente, né, as questões e as respostas, ok? Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar, tanto aqui nos comentários como no particular, tá bom? Se vocês quiserem, também vou deixar aqui atividades complementares que vocês podem fazer e tirar dúvidas comigo, ok? Beijos e até o próximo vídeo.